Fica um pouco mais reta aqui. Ou estica aqui, porque parece que tu tá 3 vezes o tamanho que tu tem. Tá cortando minha cabeça. Mas de verdade, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo. Inclusive, já vou até começar pedindo desculpas, porque eu estou aqui no quarto ateliê, ou seja, é o quarto da Duda e o meu ateliê. A iluminação está péssima, porque já é noite, eu acabei de chegar da rua. A minha voz está rouca, mas meu coração tá tão feliz que eu precisava muito compartilhar umas coisas com vocês, então eu não podia esperar para gravar esse vídeo outro dia. Eu acabei de chegar da rua agora e eu fui convidada para gravar um depoimento. Esse depoimento mexeu muito comigo e eu achei que chegou a hora de compartilhar com vocês algumas coisas que até vocês já saibam ou já tenham percebido. Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que durante muitos anos, durante anos da minha vida, teve um impacto muito negativo. Uma coisa assim com que eu paralisasse muitas coisas, com que eu não participasse de alguns momentos importantes. Não são disso. Então eu queria conversar com vocês sobre isso hoje, porque eu tô me sentindo tão à vontade, eu tô me sentindo feliz e eu quero compartilhar com vocês. E depois deste depoimento que eu dei, é como se algo tivesse resolvido definitivamente na minha vida. Eu vou começar com uma breve história. Eu sempre tive um grande problema comigo, que foi sorrir. Acreditem ou não, e pra mim sempre foi uma grande dificuldade. Não era porque eu era uma pessoa infeliz, porque eu era uma pessoa triste, nada disso. Simplesmente eu não conseguia sorrir porque eu achava o meu sorriso horrível. Achava a pessoa mais feia do mundo sorrindo. Eu aceitei aquela característica de ser uma pessoa séria. As pessoas me conheciam por ser séria, então eu não sorria. Mas tudo começou quando eu era bem criança. Eu já nasci com os dentinhos, eu nasci com dente de leite, depois quando veio os dentes definitivos, eles eram um pouquinho tortos, eles eram um maior que o outro. Até aí tudo bem. Um belo dia eu tive uma dor de dente e eu falei pro meu avô que eu tava sentindo muita dor de dente e ele me levou no dentista dele, de família. Lá o dentista extraiu o meu dente, só que era um dente molar importante. E a partir dali, além do trauma que foi essa consulta, porque ele simplesmente extraiu meu dente, embora eu fosse uma menina muito corajosa, aquilo foi traumático, porque eu não esperava. Aconteceu que, a partir dali, começou a tragédia. Que a partir dali eu aprendi a não sorrir. Meu dente começou a ficar muito torto mesmo. Então conforme os dentes, o meu rosto ia fosse formando, eu ia crescendo. Eu tinha por volta de 10, 12 anos quando esse episódio aconteceu, que o dente foi extraído. Então eu fui crescendo, foi chegando a adolescência e eu fiquei, obviamente, com um trauma de dentista, não é pra menos. Então quando eu chegava a ir no dentista, já era uma situação extrema, já não tinha mais o que fazer, acabava extraindo o dente. Em consequência disso, o meu sorriso começou a ficar torto, cada vez mais torto. E pensem, gente, então, tipo, na 8ª série, eu era chamada de dentinho torto, dentinho de coelho. Mas eu não encarava isso como bullying. Era normal, era uma brincadeira. Tinha o meu colega que era sardento, tinha a minha colega que tinha as pernas compridas, enfim. Naquela época a gente não tinha essa noção. E ali não me incomodava, era só uma brincadeira. Mas aí, por volta de 18 anos mais ou menos, eu tive cachumba. Imagina, cachumba. Eu tive cachumba dos dois lados. E aí foi que deu a merda toda. Aí sim o meu maxilar ele se desencontrou, desencaixou. E o que já era meio torto ficou definitivamente torto. Ficou muito ruim. Ruim mesmo. Então, aí com a cachumba piorou bastante. Meu sorriso ficou muito torto. Nesse episódio eu também desenvolvi bruxismo. Eu tinha enxaquecas muito fortes. E aí, assim, eu comecei a me detestar nas fotos. Eu inventava desculpa, eu não saía em foto. Quando eu sorria, parecia que eu tava triste, parecia que eu tava, assim, morrendo. E aí eu cansei das pessoas perguntar: ai, por que tu tá triste? Ai, por que essa cara? Era essa que eu tinha. Arranjei uma tática. A tática era a seguinte: eu tirava foto. Então eu comecei a tirar foto. Só eu sabia tirar foto, só eu sabia os melhores ângulos. E aí passei a ser a fotógrafa da família. Eu tirava foto. Eu nunca saía em foto, em álbum, não tem quase nada. Uma coisa que me incomodou, me afetou bastante, porque eu fiquei com a fama de ser uma pessoa séria, quando na verdade eu nem era. Quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, aí sim eu senti bem pesado isso,
porque aí eu já tava bem mais... Conforme o tempo foi passando, essa situação foi agravando. Quando chegou na faculdade de jornalismo, de novo, eu comecei a me esconder. Comecei a fazer a produção, a fazer roteiro. Eu me lembro que quando chegou na época da aula de TV, o professor perguntou assim: vamos escolher quem vai ser a âncora. Cara, naquela hora, assim, meu coração me deu aquela alegria. Eu pensei, nossa, como eu queria ser a Fátima Bernardes. E eu queria de verdade participar daquilo. Mas eu sabia que não dava, porque meu sorriso era muito feio. Quando eu falava, minha boca entortava. Então, nem me candidatei, porque eu sabia que eu não seria escolhida. Depois também eu comecei a conversar com os clientes e quando as pessoas estavam olhando para mim e prestando atenção, aquilo me desconcentrava, me desconcertava, porque eu achava que quando a pessoa estava olhando para mim, ela não estava prestando atenção no que eu estava falando, ela estava olhando para o meu sorriso. Aí eu vi que a coisa estava ficando muito séria, que aquilo estava virando quase que uma paranoia minha. E foi, gente, foi mesmo. Acreditem ou não, aquilo estava impactando demais a minha vida. Comecei a me retrair e já também não querer, assim, tipo, reunião de negócios frente a frente com o cliente, porque eu achava que não era legal, assim. Eu tinha que resolver aquilo. Aí que eu fiz, tá? Aí vocês vão perguntar, por que eu não fiz isso quando eu era adolescente? Por que eu não consertei os dentes quando eu era adolescente? Porque naquela época era muito caro, gente. Na década de 80, um aparelho desses aqui, ortodôntico, era quase o preço de um Fuca. E eu, imagina, nós éramos em 5 irmãos, nunca que meus pais iam ter condições de me dar um aparelho ortodôntico. Talvez se eu tivesse procurado recurso naquela época, teria resolvido, mas de verdade não tinha condição, não tinha como. Então, na faculdade de jornalismo, já me ressenti disso bastante, me frustrei muito por conta do meu sorriso. Quando eu comecei profissionalmente a falar com os clientes sobre a questão de imagem, porque eu fazia assessoria de imprensa. E era muito estranho, gente. Como que eu vou falar para o meu cliente sobre estética quando a minha é horrível? Meus dentes são tortos, eu falo toda estranha. E aí foi muito ruim. E aí foi que eu resolvi procurar alguém, uma clínica, algum lugar para tentar corrigir. Só que foi uma bosta. Aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar, eu queria aqueles aparelhos invisíveis pra ninguém saber que eu usava aparelho. Paguei uma fortuna pelo tal do aparelho estético, um dinheiro que eu nem podia, paguei. E aí comecei a fazer o tratamento e aquilo não dava certo, não dava certo. E aí eu acabei desistindo, e aí acabei tirando, voltei na dentista, ela me disse que eu ia fazer um negócio super, hiper, blaster, mega especial, que o meu sorriso ia ficar maravilhoso, e aí o valor era um absurdo, e lá fui eu de novo. E de novo foi uma bosta. Não deu certo, não aconteceu nada, eu continuei com o sorriso ainda mais torto. Parei com o tratamento. Ah, desisti, ok, tudo bem. Natal, em dezembro, eu coloquei o aparelho em março, eu não sei a data certa, se foi 2016, acho que foi 2016, 2017. 2016, abril de 2016, eu acho. Em dezembro aconteceu um episódio que me marcou muito, muito, muito. Eu nunca tinha foto de família, nunca tirava. E aí um dia eu pensei assim, não, vou tirar uma foto. Criei coragem e resolvi tirar a foto no Natal. E aí eu tava toda arrumadinha pra tirar a tal da foto. E na hora de fazer a foto, meu marido falou assim, troca de lado que assim a tua boca fica menos torta. Gente, quando ele falou aquilo, me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Ele não teve a intenção, imagina, porque ele já falou aquilo justamente pelo fato de saber que eu me sentia muito mal com fotos, porque eu tinha vergonha da minha boca. Então, ele sabia, a Duda sabia que eu não tirava fotos por causa do meu sorriso torto. Para as outras pessoas eu não falava isso, nunca, jamais. Mas eles sabiam. E ele quis me falar aquilo no sentido de ajudar, que assim, de repente, eu encontrando um ângulo melhor, a minha boca não ficaria tão torta. Só que aquilo pra mim foi um soco. Eu me senti muito triste. E aí eu disfarcei, assim, na hora veio as lágrimas, aí eu pedi licença, saí e eu chorei. Chorei muito, 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 muito. Gente, ele não teve a intenção, óbvio que ele não teve. Ele estava só querendo me ajudar porque ele sabia da minha dificuldade em sair em foto. E eles, inclusive, estavam felizes porque eu finalmente tinha aceitado tirar uma foto em família.
E a partir daquele dia eu decidi que não tinha como eu ficar daquele jeito, era muito triste. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, mas aí eu já tava com aquela questão da idade, eu digo, poxa, eu tô mais velha, coisa e tal, mas tudo bem. Aí eu comecei a ir em alguns lugares, em algumas clínicas, aí eu cheguei numa clínica, a dentista olhou pra mim e disse assim, no teu caso, pela tua idade, vai demorar, porque na tua idade é mais difícil, porque quanto mais velha, pior, é mais difícil o tratamento, mas tudo bem, tem jeito. Tá. E aquilo assim, foi me deixando muito mal. Aí de repente ela falou assim, não, e outra coisa, vamos colocar um aparelho estético, porque na tua idade não fica tão legal um aparelho de metal, né, assim tu consegue disfarçar. Gente, assim, ó, eu saí daquele lugar arrasada, eu saí muito chateada, eu saí mal. E a gente já estava em março, final de março para abril. Aí eu tô andando assim e eu vi alguma propaganda, não sei. Aí eu pensei assim, eu vou procurar esse lugar aqui, vou entrar nessa clínica. Eu juro pra vocês que eu raramente rezo. Raramente. Quase nunca. Mas nesse dia, antes de entrar nessa clínica, eu rezei. E eu pedi assim a Deus que, ao universo, sei lá, que me ajudasse a encontrar um profissional que me entendesse e me tratasse com carinho. E aí, gente, eu entrei nessa clínica e aí imediatamente eles mandaram que... Aí foi tudo muito rápido. Eu cheguei lá, a recepcionista já sorriu, vamos fazer uma avaliação, já me encaminhou pra pessoa, a pessoa já pra dentista que ia me avaliar. A dentista avaliou, já me deu um papel para que eu fosse lá fazer a pasta, aquela que faz para colocar o aparelho. Aí saí de lá, já fiz a pasta. Eu sei que uma semana depois eu já estava colocando o aparelho. Vocês não sabem assim, ó, a emoção que eu senti. Vocês vão dizer assim, nossa, que bobagem, Márcia, que besteira, é só um aparelho. Gente, mas pensa para uma pessoa que praticamente interrompi minha carreira. Eu não saí em fotos de família. Não tem foto minha. Por uns 12 anos não tem foto minha em álbum, não tem foto minha no Facebook. Se vocês encontrarem, provavelmente eu vou estar atrás de alguém, ou assim, ou sorrindo, ou com alguma coisa pra esconder. Então isso me impactava, que pra muita pessoa pode ser uma bobagem, pra mim não era sério. Aquilo doía, gente, doía. Porque, tipo, eu achava a coisa mais linda, sorriso. Eu sempre admirei o sorriso das pessoas. E eu não conseguia ter um sorriso bonito. E essa clínica deu tudo certo. Aí vocês vão estar me perguntando, né? O que tu tá ganhando pra falar dessa clínica? Óbvio, né, gente, que se eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar dessa clínica, que aliás eu vou até dizer o nome, é Clinodente, fica lá no centro de Porto Alegre, na Rua Uruguai. Eu tô ganhando, claro que eu tô ganhando. Eu tô ganhando uma coisa chamada confiança. Eu tô ganhando uma coisa, não tem publicidade que pague, sabe? Não tem public post que vá conseguir pagar o que essa clínica, o que essa empresa fez por mim. Vocês sabem o que eu recebi, gente? Eu vou falar porque vocês estão aqui comigo no canal, afinal esse canal é nosso e eu devo isso a vocês, né? Essa clínica me devolveu a autoestima. Se vocês procurarem os primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, vocês vão ver que eu não apareço. E eu já apareço lá na frente depois já com o aparelho. E tem até uma playlist que eu falo sobre isso, que eu falo alguma coisa sobre esse aparelho. Então eu já tô há um tempo sim com o aparelho e eu confesso que eu nem senti o tempo passar. A dentista até comentou comigo e ela foi me mostrar as fotos de quando eu cheguei, do início do tratamento. E eu me sentia, gente, assim, eu me senti tão mal de ver aquelas fotos, porque eu tava muito olhar depressivo, assim, muito esquisito. E pra mim, meu sorriso já é perfeito, gente. Eu já me sinto muito feliz. Eu já acho, sabe, o que perto do que era e o que está agora, mesmo que com esses metaizinhos que vocês já devem estar até acostumada, eu espero. Então ela me falou que ela ainda conseguia fazer meu dente ficar mais perfeito. Sabe o que é isso? Tipo, pra mim isso aqui já tá tão perfeito. E ela ainda disse que pode fazer com que meus dentes fiquem mais perfeitos ainda. Então o que a Clinodente fez por mim, e eu faço questão de falar aqui nesse vídeo, não é public post, gente. Eles devolveram a minha autoconfiança. Eles devolveram a minha autoestima. Então assim,
E eu vinha pensando assim, essa questão assim, sempre que vocês... E eu queria compartilhar justamente isso com vocês. Quando vocês procurarem um profissional, seja ele qual for, e esse profissional vai fazer qualquer procedimento em vocês, mandem boas vibrações para ele, sabe? Mandem para que as mãos deles se iluminem na hora de fazerem um procedimento, qualquer que seja cabeleireiro, manicure, médico, ginecologista, não importa. Antes de entrar no consultório, entrar no ateliê, na estética, sei lá, no salão, manda uma boa vibração para esse profissional. Vai fazer toda a diferença, gente, toda a diferença. Porque assim, ó, lógico, eu não sei se foi a minha oração, porque eu nunca faço, né, que resolveu, mas eu sei que eu me senti em casa. E hoje eu vim justamente voltando deste depoimento, o depoimento que eu fui fazer foi lá na clínica, né, na Clinodente, porque eles pediram para eu falar sobre a minha experiência em relação ao tratamento. E quando eu vinha vindo no caminho e eu comecei a lembrar de tudo que eu passei durante esses anos todos da minha vida, tendo esse problema sério de autoestima, gente. Era um problema sério de autoestima. E eu cheguei lá e eles não minimizaram o meu problema, pelo contrário, eles entenderam que aquilo era muito sério pra mim. E hoje quando eu vou lá, eu me sinto em casa. E eu conheço todo mundo, as recepcionistas, as meninas, todo mundo. Porque eles devolveram uma coisa que aos 47 anos eu não imaginei que eu conseguiria, que é voltar a sorrir. E quando o meu canal começou, vocês começaram a falar pra mim justamente que gostavam era do meu sorriso. E vocês não sabem o que isso significava pra mim, porque eu não conseguia sorrir, eu não conseguia. Então assim, eu tô chorando, mas é de emoção. E aí quando vocês me disseram que gostavam de mim pelo meu jeito, pelo meu sorriso, aquilo foi tão importante. E hoje o canal já tá com mais de 70 mil inscritos. E eu quis fazer esse vídeo pra agradecer a vocês, agradecer a Clinodente por ter feito parte disso. E eu sei que a gente vai crescer muito mais. E eu queria dizer pra ti que tá me assistindo agora, se tu tem alguma coisa que tu acha que precisa mudar, não espera. Vai atrás, porque eu tenho certeza que tu vai encontrar o profissional certo, que vai te ajudar, que vai te entender. E antes de tu marcar a consulta, antes de tu botar o pezinho lá no consultório dele, manda uma vibração bem positiva. Seja sei lá, o que tu quer fazer, a tua cirurgia plástica, o teu corte de cabelo novo, sabe? Até mesmo colocar um aparelho, não importa. Quando tu for, manda boa energia, valoriza esse profissional, porque ele vai retribuir. E eu tenho certeza, gente, hoje eu acho que eu tô fechando quase 2 anos que eu tô no meu tratamento. Sim, demorou, mas eu não senti o tempo passar. E cada vez que vocês comentam pra mim que gostam do meu sorriso, que gostam da minha alegria, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Gente, talvez eu nunca vá ter aquele sorriso das modelos, aquele sorriso perfeito, mas talvez eu ainda vá ficar sempre com meio tortinho, mas não é mais isso que importa. O que importa é que eu aprendi a sorrir. Esse processo que eu passei, que eu ainda estou passando e que em breve vai terminar, porque daqui a pouquinho eu já vou tirar o aparelho, muito em breve. E esse processo todo me ajudou a descobrir o meu sorriso, o meu verdadeiro sorriso, que é aquele da alma. E agora eu vou parar por aqui, porque eu vou lá fazer uma empada, porque no caminho eu passei, comprei 1 quilo de farinha e eu tô fazendo a empada de massa podre melhor do mundo. Não, a primeira ficou ruim, mas a próxima eu vou acertar.